Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E, turminha, sempre que for possível, printa a tela. Aquele gráfico, aquela tabela ou aquela questão, figura que chamar a sua atenção, printa a tela, passe para o caderno e você vai continuar com os seus estudos. Show de bola? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, a síntese dos compostos orgânicos. Síntese quer dizer produção, certo? Como que industrialmente, certo? Em laboratório podemos produzir, sintetizar os diversos tipos de compostos orgânicos. E na nossa aula, nós vamos trabalhar a síntese de duas classes de hidrocarbonetos, alcenos e os alcinos, certo? São hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio. Então, como que podemos em laboratório, na indústria, produzir alcenos e alcinos? Show de bola? Turminha, primeiramente algumas características alcenos e dos alcinos. Então são compostos orgânicos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio, ou seja, hidrocarbonetos, e agora eles podemos dizer que são compostos insaturados, certo? Compostos insaturados são aqueles compostos que eu vou apresentar ligação dupla, no caso da ligação dupla, os alcenos, ou ligação tripla, se for tripla, os alcinos. Os alcenos têm que apresentar ligação dupla, alcinos, ligação do tipo tripla. A fórmula geral. Então, se nós temos a fórmula molecular, podemos, através dessa fórmula, diferenciar se é um alceno ou se é um alcino. Então, no caso dos alcenos, a fórmula geral é CnH2n, ou seja, vamos ter sempre o dobro de hidrogênios em relação à quantidade de carbonos. E nos alcinos, CnH2n menos 2. Então, os hidrogênios vão ser o dobro menos 2 em comparação aos carbonos, certo? Então, olha só, nós temos aqui a estrutura do eteno. Por que eteno? 2 carbonos, ligação dupla em, mais a terminação O dos hidrocarbonetos, tá bom? Então, nós temos aqui o eteno. São 2 carbonos. E quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4. C2H4. Vamos observar que a quantidade de hidrogênios é o dobro. O dobro de 2, 4. Beleza? Então, corresponde à fórmula geral dos alcenos. Aqui nós temos o propino, gente. Então, propino, terminação ino, ela vai caracterizar o alcino. Propino, 3 carbonos e, observando a estrutura, são 4 hidrogênios. Fórmula C3H4. Olha só, qual o dobro de 3? 6 menos 2, 4. 4 hidrogênios. Então, isso corresponde à fórmula geral dos alcinos. Tudo bem, turminha? Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui, olha só, vamos precisar fazer a numeração a partir da extremidade da direita. Por quê? Porque na extremidade da direita nós temos a presença da insaturação, tudo bem? E fazendo isso, olha só, no carbono 3, vamos ter a presença do grupo metil. O CH3 é o grupo metil. Então, 3-metil, 4 carbonos but, 1 eno. Por que 1 eno? Porque a ligação dupla está entre os carbonos 1 e 2, menor número 1. Então, 3-metil, but, 1 eno. No segundo exemplo, olha só, turminha, nós vamos ter agora duas ramificações iguais, dois grupos CH3. Eles estão localizados em quais carbonos? Carbono 2 e no carbono 3, 2,3 dimetil, porque são dois grupos metil.
but-1-eno. E se tivermos uma ligação tripla? Sem problema. Numeração começando a partir, nesse exemplo agora, ó, a numeração começando a partir da esquerda. Então, nós vamos ter aqui, ó, a partir da esquerda, entre os carbonos 2 e 3, menor número 2, a presença da ligação tripla. No carbono 4, o grupo etil. No carbono 5, o grupo metil. Vou citá-los na ordem alfabética. 4 etil, 5 metil, X, 2, 1 ino, certo? 2 ino. A terminação ino, turminha, representa alcino. A terminação eno vai representar os alcenos, certo? Nomenclatura de alcenos e de alcinos. Agora vamos à síntese. Bom, primeira síntese, a reação de eliminação. O nome já é bem peculiar, né? Ó, reações de eliminação são aquelas nas quais alguns átomos ou grupos de átomos são eliminados, são perdidos, são retirados, certo? Da molécula orgânica. Com isso, nós vamos criar, vai ser gerada uma ligação dupla ou uma ligação tripla. A importância industrial das reações de eliminação é muito importante destacar, por exemplo, a produção de alcenos. E os alcenos é matéria-prima para plásticos como o polietileno, certo? Pela desidrogenação, ou seja, pela perda de hidrogênios de alcanos encontrados abundantemente no petróleo. Então, aqui nós temos um exemplo de reação de eliminação. Só que no caso nós temos um dialeto, certo? Um dialeto porque vão apresentar dois halogênios. No nosso exemplo são 2 átomos de cloro. Esses átomos de cloro vão ser retirados. E com isso, certo? Essa ligação ela vai gerar um novo tipo de ligação, que vai ser a ligação dupla. Então, a perda de halogênios vai gerar uma ligação dupla entre aqueles carbonos que os halogênios estavam localizados, certo? A eliminação de hidrogênio também podemos ter por meio da adição, pelo aumento da temperatura e utilização de alguns tipos de catalisadores, podemos ter uma perda de hidrogênio. Então, eu vou partir de um alcano, por exemplo, aqui nós temos o etano, né? Um alcano de 2 carbonos. E aí, por meio dessas condições reacionais, ou seja, a elevação do calor e utilização de catalisadores, ó, eu vou ter a perda de 2 hidrogênios, gerando gás hidrogênio, e a ligação, os elétrons que correspondiam a essa ligação com hidrogênio, vai gerar um novo tipo de ligação, a ligação dupla. Então, eu vou sair do alcano e vou para o alceno, etano para o eteno. Esse nome etileno é o nome comercial, né? É como comercialmente o eteno ele é manuseado. Essa reação ela tem grande importância na indústria petroquímica, pois a partir dos alcanos existentes no petróleo, nós vamos obter alcenos, compostos que têm muitas aplicações industriais. Tudo bem, turminha? O eteno ou o etileno, né, que é o nome comercial, ele é obtido industrialmente por meio do craqueamento. Craqueamento quer dizer quebra, tudo bem? Do petróleo, que é um processo em que moléculas mais longas de hidrocarbonetos, né, normalmente são alcanos com muitos carbonos, esses hidrocarbonetos são quebrados em moléculas menores, produzindo frações de maior interesse comercial e alcenos, como o eteno ou o etileno. Então, por exemplo, aqui nós temos um alcano, turminha, com 12 carbonos, certo? Como que eu sei que ele é um alcano? Fórmula geral dos alcanos, CnH2n mais 2. Qual o dobro de 12? 24, mais 2, 26, certo? Então, nós temos aqui um alcano de grande cadeia carbônica. Esse alcano, lá na indústria petroquímica, né, lá no refino do petróleo, certo? Então, é um dos subprodutos, um dos resultados
já tiramos os gases, já tiramos a fração da gasolina, então nós vamos ter moléculas grandes agora, pesadas. Elas podem ser, essa molécula pode ser craqueada, quebrada, tudo bem? A importância que nós vamos obter frações menores desse alcano, que vão ser utilizados, por exemplo, na composição da gasolina, e outras frações, por exemplo, aqui no caso nós temos o eteno. Esse eteno ou etileno, ele vai apresentar aplicações na indústria petroquímica. Então, o eteno ou etileno é um gás. Esse gás ele apresenta uma aplicação industrial, sendo um dos mais produzidos mundialmente. A maior parte produzida do eteno passa por uma reação de polimerização, né? E um tipo de polimerização de adição, que vai gerar o polietileno. Tudo bem? Olha só, nós temos aqui a cadeia do eteno ou do etileno e vai sofrer essa reação de polimerização, gerando uma estrutura como essa que estamos apresentando para vocês. Esse polímero, guarde esse termo, hein? Esse polímero é um dos plásticos mais usados atualmente, sendo usado na fabricação de objetos domésticos, garrafas, brinquedos, cortinas, sacolas, revestimentos de fios, cabos, tubos e películas plásticas. Então, a aplicação, a utilização desse polímero, que é o resultado de uma reação de eliminação de hidrogênio, certo? A sua utilização ela é vasta. Então, é um dos produtos muito utilizados, né? Muito utilizados na indústria petroquímica. Um outro tipo de eliminação, turminha, eliminação de halogênios. Então, nós temos aqui o dialeto, certo? Dialeto porque nós vamos ter dois átomos de halogênios. Esses átomos, por meio de condições especiais, certo? Também um tipo de catalisador, no caso aqui o zinco. Esses haletos eles vão ser retirados, portanto, eliminados da molécula. E essa eliminação vai gerar como produto um alceno. Tudo bem? Veja que essa eliminação, né, a eliminação dos halogênios, os halogênios são elementos altamente eletronegativos. É facilitado pela ação de um metal, porque o metal já ele é um elemento por natureza eletropositivo. Eles apresentam uma grande eletropositividade. Tudo bem? Então, o que acontece? A atração de cargas positiva atraindo negativo. Com isso, a perda, a eliminação dos halogênios será facilitada. Então, quando a gente fala de eliminação, né, reações de eliminação, estamos falando de reações que vão produzir compostos insaturados. Tudo bem, turminha? A eliminação de halogenidretos. Opa, que é isso? São aqueles elementos que vão apresentar o hidrogênio ligado a halogênios. O HCl, o HBr, o HI, certo? Ou seja, o cloreto de hidrogênio, o brometo de hidrogênio, o iodeto de hidrogênio. Mas, professor Alex, não são ácidos? Esses halogenidretos não são ácidos? Turminha, serão ácidos quando essas substâncias estiverem dissolvidas em água. A água vai promover a ionização, a separação do hidrogênio. Isso vai gerar o caráter ácido para essa substância. Então, somente quando elas estiverem dissolvidas, né, em água, ou seja, no meio aquoso. Beleza? Então, nós temos aqui, por exemplo, o brometo de etano, o bromoetano. Tudo bem? Bromoetano. Então, é um meio alcoólico na presença de base, né? A base aqui no caso é o hidróxido de potássio. O que vai acontecer? Esse haleto vai se transformar em um alceno, tudo bem? Esse HBr vai ser perdido, vai ser eliminado. O hidrogênio e o bromo, eles serão eliminados, gerando o HBr, o halogenidreto. Tudo bem? O que acontece? Os elétrons eles vão agora se recombinar, gerando a ligação dupla.
Essa eliminação ela é obtida por meio, por meio básico de uma base forte, como o hidróxido de potássio, em uma solução alcoólica. O que é perfeitamente lógico, pois nada melhor que uma base, certo, para arrancar um ácido, no caso aqui o HBr de uma molécula orgânica. Então a presença da base forte, essa base forte ela vai apresentar a força necessária para retirar o hidrogênio e o bromo, tudo bem? Ou seja, hidrogênio e bromo, na presença de um meio aquoso, vamos ter a formação de um ácido. Outros exemplos de reações de halogenidretos. Então, nós temos aqui, olha só, o 2-bromo butano. Então, na presença do meio alcoólico, na presença do hidróxido de potássio, certo? Então, nós vamos ter aqui a formação de um alceno, no caso, but2-eno, ok? Agora, uma situação possível, para esse mesmo composto seria a formação do but1-eno, certo? Então, nós temos aqui o but2-eno, o but1-eno. Como está escrito na tela, o primeiro é o composto, é o resultado predominante. Por quê? Por que o primeiro, o but2-eno, ele é predominante? Olha só, partindo-se de haletos de cadeias maiores, com 4, 5 átomos de carbono ou mais, haverá maior tendência do hidrogênio sair do carbono menos hidrogenado, aquele carbono que apresenta menos átomos de hidrogênio, certo? Essa é a regra de Zaitsev, que é, de certa forma, o inverso da regra de Markovnikov, que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, certo? Então, é um processo inverso à regra de Markovnikov. Então, o hidrogênio ele vai sair do carbono menos hidrogenado. Por isso que o but2-eno é a fração, certo? É o resultado predominante, turminha. Também nós temos a eliminação de água, que podemos chamar de reação de desidratação, perda de água, certo? Aí no caso vamos ter um álcool em um meio ácido e em uma temperatura elevada. Então eu vou perder um hidrogênio e o grupo OH, certo? Então eu vou sair de um álcool e vou para o alceno. Então a desidratação, a eliminação de água, também é uma forma de sintetizarmos alcenos. Eliminações múltiplas. Então quer dizer que nós vamos ter várias eliminações, 2 eliminações ou mais. Em casos de eliminações múltiplas, turminha, nós vamos chegar como resultado final um alcino, certo? Com uma eliminação, alceno, com 2 eliminações, nós vamos obter um alcino, certo? Mais um outro exemplo, certo? Aqui no caso nós temos 4 átomos de halogênios. Eles vão sofrer essa desidratação, essa eliminação, e com essa eliminação nós vamos ter o que? A formação da ligação tripla. Beleza, turminha? Certo? Então, o que nós precisamos compreender na síntese de alcenos e de alcinos? A formação de alcenos e alcinos vai ser através das reações de eliminação. Eliminação de hidrogênio, eliminação de haletos, de halogenidretos, eliminações de água, múltiplas eliminações. Então, quando falamos de síntese de alcenos e alcinos, estamos falando, turminha, de reações de eliminação. Beleza? Turminha, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado, certo? E, assim, fique acompanhando as nossas aulas. Beleza, turminha? Vamos ficando por aqui. Turminha, um forte abraço. Até a próxima. Valeu!